Fala galera, hoje nós vamos conhecer uma vinícola, vou levar vocês a uma vinícola aqui no Chile. Gente, é um passeio que se você vem ao Chile, não dá de sair daqui sem fazer. É tipo ir no Rio Grande do Sul e não comer um chimarrão, é tipo ir lá na Bahia e não comer um acarajé. Enfim, essas coisas que não dá pra você sair sem. Ir na Argentina sem ver um show de tango, tá? Então não pode sair daqui do Chile sem ir numa vinícola. E hoje eu quero levar vocês a uma delas. Si quieres puedes descer. Chegamos à vinícola Concha y Toro, galera. E aí não tem ali, a fundo no esquerdo. Perfeito, amigos, me apresento, meu nome é José Luiz, serei seu guia hoje. Temos regras bem básicas durante a visita, como por exemplo, não se pode fumar durante o tour dentro do parque e não se pode pisar na grama, algo bem simples. Se quiserem podem tirar fotos, filmar durante o 100% do tour, não tem absolutamente nenhum problema. E agora vamos para a primeira estação do tour, que seria o casarão de veraneio da família Concha y Toro. Eu prefiro dar a informação chegando na casa, então durante o resto do caminho, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se quiserem ir tirando fotos, sejam todos bem-vindos. Podem fazer, não tem nenhum problema. É um dia bem bonito, não está tão quente nem tão frio, então seria ideal aproveitar o tour, a experiência. A composição do tour seria 4 estações, duração total de 1h10 comigo, com uma degustação de 3 vinhos. Algumas pessoas do tour têm a experiência marquês. Com a experiência marquês, eu vou dar para vocês outra informação no final do tour. E seria só isso. Agora sim, amigos, sejam todos bem-vindos e continuamos por aqui, por favor. Perfeito, amigos, esta seria a primeira estação do tour, o casarão de veraneio da família Concha y Toro. Casa que foi construída em 1871 pelo fundador da vinícola, Dom Melchor Concha y Toro, sendo Concha y Toro o sobrenome real da família, uma palavra só.
que construiu esta casa junto com a esposa Emiliana Suberca Sós. Originalmente a construção consistia em 4.000 metros quadrados entre a casa e esta igreja, que vocês podem ver do outro lado da rua, que formava parte da propriedade original, mas que foi doada em 1921 para o município de Pirque, será este município, ficando a família somente com a casa de 2.000 metros quadrados. Uma casa bem simples, são 22 quartos e 8 salas de estar. Infelizmente ninguém mora nesta casa hoje em dia porque tem somente um descendente com vida da família original. Mas este senhor, Mariano, já tem 99 anos, solteiro e sem filhos. Nunca casou nem adotou ninguém. Se quiserem casar com ele, tem 27 pessoas na fila esta semana. Então tem que esperar um pouco mais. Essa semana. Aí são 13, aí um pouco menos. Adotar tá mais fácil? Sim, um pouco mais. O que acontece com a Concheitor uma vez que esse senhor Mariano já não estiver mais? Não muda muito, porque desde 1950 a Concheitor virou uma sociedade de capital aberto, seriam ações. E duas das famílias mais poderosas aqui no Chile compraram o 37%, que seriam as famílias Larraín e Guilizasti. Essas duas famílias são as donas administradoras da Concheitor hoje em dia. Esse senhor Mariano é dono somente de um 3%. É um porcentagem mínimo, mas é muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, ele não trabalha há uns 40 anos. Então é suficiente dinheiro. Sim. Em novembro ele tem 100%. A forma que tinha a família original de demonstrar o poder, o dinheiro, era trazendo diferentes objetos de outros países. Como por exemplo, todas as estátuas de aço que tem ao redor da casa foram todas compradas e trazidas da França, incluindo a fonte, os dois cachorros perto das escadas. As árvores mais altas também aqui deste lado, à sua direita, às suas costas, são todas araucárias de Brasil também, de Paraná. Sim, em tudo quanto é lado. Aqui, também aqui um pouco mais à direita, essa árvore bem verde, bem frondosa no meio da grama, uma magnólia de Estados Unidos. E justamente essa magnólia, junto com essa outra árvore aqui do outro lado, um pouco mais escura, uma faia europeia da França. Estas são as duas árvores mais antigas com vida hoje em dia em Concheitoro. Cada uma dessas árvores com 142 anos desde que foram plantadas aqui, no ano da fundação da Concheitoro, 1883. E por último, na parte inferior da propriedade aqui embaixo, somente a modo de jardim, sem plantações, sem parreiras, sem uvas, são 22 hectares somente de jardim, que seria algo assim como o pátio traseiro da casa. Assim as crianças podiam correr livres. E aqui neste ponto também vamos ter um par de minutinhos se quiserem tirar fotos, filmar. Somente vou pedir não subir as escadas da casa, que se considera patrimônio nacional hoje em dia. Mas além disso, amigos, podem ficar à vontade de tirar fotos, filmar. Ou se alguém tiver alguma pergunta também. Essa árvore, gente, é essa aqui, ó. Gigante. Coçar o outro também pra ele não sentir ciúmes.
Essa árvore, gente, é essa aqui, ó. Gigante. Nessa propriedade, um lugarzinho bom. Eu sou do Acre, então é mais de boa, mais calmo. De boa. Nós estamos ali assim, 110 km de São Paulo. Caption. Não, não é nem isso, Da irrigação das barreiras, plantações. Aí se usa até menos água, porque a conjuntura rega cada planta com 1 litro de água por semana. Por irrigação. O André? Sim. Super simpático. Ele sabe Fazer a o negócio degustação claro, agora, assim, gente, de vinhos aqui. Ele geralmente anda com um chapéu. Perfeito, amigos. Então aqui vamos ter nossa degustação de vinhos. E para isso temos essas caixas frente a vocês que são um presente de parte da Concheitoro. São as mesmas taças que vamos usar na degustação. Então, por favor, amigos, uma para cada um. Podem abrir as caixas também, porque vamos usar as taças agora já. Regalito de la Concha y Toro. Com a taça cheia, assim, né? Eu queria escrever. Vinho branco, marca Diablo. Não confundir com Casillero del Diablo, que essa seria outra marca muito mais antiga, a primeira marca criada em Concheitoro. Então esse seria um Sauvignon Blanc, que é um vinho bem leve, bem suave, com um teor alcoólico bem específico, de 13%. É importante destacar, porque existe uma regulação bem específica aqui no Chile sobre a produção de vinhos, e esta regulação indica que para que o vinho seja produzido, etiquetado e vendido como um vinho no Chile, este pode ter um teor alcoólico máximo de 15%. Com mais de 15 já não se pode vender como vinho, só como licor. A mesma regulação indica que o vinho pode ter um mínimo de 11,5. Com menos de 11,5, por exemplo, 11,4, 11,1, também já não se pode vender como vinho, só como cocktail, ou cocktail de vinho. Então, se é bem específico aqui no Chile sobre toda a produção de vinhos, 11,5 e 15. Já neste caso, este vinho tem 13, que é bem alto, bem elevado para ser um vinho branco, porque geralmente o vinho branco tem entre 11,5 e 12,4. É difícil achar um vinho branco mais que isso. Uma característica bem específica dos vinhos aqui no Chile. E agora, amigos, vou pedir, por favor, se puderem ficar um pouco mais perto, assim, eu vou servindo vinho para todos, por favor. Muito bom, gente. Muito bom. Não quero matar ninguém hoje, nem quero usar o carrinho de golfe. Esse aqui, gente, é o primeiro, né, que a gente degustou aqui. Ele tem 13%,
13... É 13% de teor... 13. 13, né? Esse aqui, então, tá aqui, gente. Onde tá esse 13GL aqui. Perfeito para um dia de verão, um dia bem quente, um dia de piscina, de praia. E presente este vinho como principais sabores ou aromas, principalmente frutas cítricas, maçã verde, pêssego, coco-limão, abacaxi. Este vinho apresenta também uma combinação bem interessante de baunilha, por um lado, com pimentão verde, o que potencia o refrescante do vinho. Temperatura ideal para servir um vinho assim seria sempre, no caso dos vinhos brancos, entre 4 e 8 graus de temperatura. A maior temperatura, o vinho se degrada muito rápido, começa a perder sabores bem rápido. Então, vinho branco sempre entre 4 e 8 graus. Como este é um vinho de intensidade baixa, com uma concentração baixa de taninos, um vinho bem refrescante, com sabores e aromas cítricos, a melhor comida para acompanhar um vinho assim seria frutos do mar. Peixes, ostras, camarões, pode ser também carnes brancas ou massas, mas massas com molho branco ou molho em base a queijo, assim vocês podem harmonizar e equilibrar bem o vinho em boca. E por último, amigos, não sei se vocês perceberam que vocês salivam bastante ao beber este vinho. Este vinho é perfeito se vocês estiverem convidados, seja para um almoço ou uma janta. Minha única recomendação é que geralmente os convidados ficam com muita fome depois de beber este vinho, então pode que vocês terminem gastando mais dinheiro em comida para os convidados. Então minha recomendação é, se vocês quiserem, é que vocês bebam este vinho sozinho, sem mais pessoas. Depende dos convidados também. Até aqui, amigos, alguma pergunta, dúvida, observação? Perfeito. Alguém gostou deste vinho? Refrescante, bem tranquilo. Intensidade baixa, um vinho bem leve. Com cada vinho vamos ir subindo cada vez mais a intensidade. Por isso começamos com um vinho branco de intensidade baixa. Já agora o seguinte vinho, Carmener, vinho de intensidade média, um pouco mais de estrutura. E o último vinho dessa degustação seria um Cabernet Sauvignon, é um vinho de intensidade alta. Alguém gosta de vinhos um pouco mais encorpados, um pouco mais secos? Perfeito. Já tinham provado o Carmener? Sim. Gostaram? Sim. Gostam de algo mais intenso ainda? Então, este seria o seguinte vinho dessa degustação, já um vinho um pouco mais encorpado, com um pouco mais de estrutura, um Carmener, marca Terrune. Vinho com uma concentração média de taninos, que se traduz em um vinho bem amigável, não é um vinho tão forte, não é um vinho tão seco. E pelo mesmo motivo, o Carmener é conhecido por ser um vinho, um bom ponto de partida para quem está começando a beber vinhos. Porque não é um vinho seco, não é um vinho astringente, não mancha a boca nem o paladar, e não tem nenhum sabor que destaque muito por sobre os outros, é um vinho bem equilibrado. Agora, amigos, vou pedir a mesma coisa, por favor, se puderem ficar um pouco mais tarde, por enquanto eu vou contando a história desta uva, do Carmener. Então, Carmener é uma uva de origem francesa que se extinguiu completamente na França e no norte da Europa por culpa de uma praga. O nome da praga é Phylloxera. A Phylloxera era uma borboleta branca que infectava as plantações, insertando as larvas dentro da parreira. Por sorte, a Phylloxera nunca chegou aqui no Chile, porque existem 4 barreiras naturais que protegem o país. Que seria o deserto de Atacama para o norte do Chile, a Cordilheira, o Oceano Pacífico e a Patagônia para o sul do Chile, que seria um lugar muito úmido e frio. Entre os anos 1880 e 1890, Chile era conhecido por produzir um vinho Merlot muito bom. Era um vinho tão bom que vieram enólogos da França para estudar a uva, mas estes enólogos descobriram que o que se considerava, que se produzia aqui no Chile como Merlot, o Merlot tardio, nunca foi em verdade Merlot. O tardio, o extinto Carmener da França, se confundiu uma uva com outra. Foi um erro bem mínimo e inocente. Foi uma confusão de 200 anos aqui no Chile. Desde finais de 1600 até 1800 e pouco. O mais importante com o Carmener acontece em 1994, quando a uva agora consegue a denominação de origem, sendo já reconhecida a nível internacional, dentro de todos os vinhos produzidos na França. Vou virar o tragal, como inclusive,
as mudas, os clones, as sementes, as uvas de Carmener que se trabalham na França foram todas levadas. Vinho já um pouco mais encorpado, um pouco mais de estrutura, um pouco mais firme, vinho de intensidade média. O Carmener, como não é um vinho tão seco, um vinho tão astringente, os principais sabores que esse vinho apresenta não são tão fortes. Seriam, por exemplo, frutas vermelhas, um pouco de morango, cereja, framboesa. E este vinho apresenta também uma combinação bem interessante de baunilha por um lado, com especiarias, cravo, pimenta preta, canela e outros 7 de aromas ou sabores que não estavam presentes no primeiro vinho, como tabaco, terra molhada, ameixas, couro e notas defumadas e a madeira. Somente que no caso aqui do Carmener, esses últimos 6 aromas e sabores não são tão intensos, tão fortes, porque é uma uva com uma concentração média de taninos, então não é um vinho tão forte, tão seco. Então a melhor comida para acompanhar um vinho com essas características seria carne vermelha, mas carne sem gordura, carnes magras. Pode ser também carnes brancas ou massas, mas agora massas com molho de tomate. Que seria bolonhesa, lasanha, pizzas. Poderia inclusive ser chocolate para combinar com o Carmener, mas um chocolate bem amargo, bem intenso de sabor. Entre 70% e 80% de cacau, nada tão doce. A única precaução com o Carmener é que o Carmener é conhecido por ser um vinho um pouco mentiroso, enganoso, porque é um vinho relativamente adocicado e afrutado, que dá a impressão de que tem pouco álcool. Mas na verdade o teor alcoólico do Carmener é bem alto, é bem perto do limite aqui no Chile, seria 14,5. Isso responde com suavidade. Então com certeza, amigos, depois de beber toda a garrafa vão perceber que 14,5 um vinho tinto é bastante alto, é bem forte. Demora um pouco, mas pega. Até aqui, amigos, alguma pergunta, dúvida, observação? Gostaram? Não, é que ele foi por gosto, é bem forte. O Chico pegou o outro. Mas se esse aqui é 14 vinho, não é mais que 15. Não é vinho, ele foi esse é 15. Perfeitamente. Então esse seria agora o seguinte vinho desta degustação, já um vinho um pouco mais encorpado, com mais estrutura, segundo a marca criada aqui em Concheitoro, Marquês de Casa Concha, a uva mais exportada do Chile, Cabernet Sauvignon. Para que vocês tenham uma ideia, sendo o Chile quase o único país produtor e exportador de Carmener, as exportações de Carmener do Chile são mais ou menos um 12%, quase nada. Em comparação com Cabernet Sauvignon, seriam 43%, seria quase a metade. São tendências diferentes de mercados. Geralmente os países, os continentes, os mercados diferentes preferem um vinho um pouco mais seco, mais astringente, e não um vinho um pouco mais suave, como o caso do Carmener. Os lugares que compram mais Carmener no mundo seria a Ásia, por exemplo. China, Coreia do Sul, Japão, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Todos preferem vinhos um pouco mais encorpados, com mais estrutura, vinhos mais secos, como aqui o caso do Cabernet Sauvignon. E agora, amigos, vou precisar de um voluntário, por favor, alguém se oferece. Se não, escolho eu. Voluntário. Eu? Perfeito. Não sei por que é. Coisa bem simples. A primeira diferença que eu quero que vocês percebam com um Cabernet Sauvignon em comparação a um Carmener
Primeiro seria a concentração de taninos. Concentração de taninos vocês podem perceber só na cor do vinho. Esse é um vinho muito mais escuro. O líquido é mais denso, também é mais espesso. Agora, amigo, por favor, se pudesse me ajudar com 3 simples passos bem específicos. Primeiro seria observar a cor do vinho. Vocês podem observar a cor colocando a taça a contra um fundo branco, como a mesa, por exemplo, o mesão, ou a contraluz. Dessa forma vocês podem distinguir mais ou menos também a concentração de taninos de um vinho. Se vocês podem ver através da taça, do líquido, significa que é uma concentração média, ou média baixa, ou baixa. Neste caso é bem difícil ver através do vinho, porque tem uma concentração alta de taninos. O vinho é mais espesso, mais denso. Segundo seria perceber os primeiros aromas que o vinho apresenta. Por casualidade, você percebe algum aroma adocicado com esse vinho? Percebo. Com a primeira percepção de aromas, vocês podem ter uma ideia dos principais sabores que vêm depois, já com a degustação. Terceiro e mais importante para uma degustação de vinho seria oxigenar o vinho. Será com um movimento circular, perfeito, por uns 5, 7 segundos. O que vocês estão fazendo com a oxigenação é abrir o vinho e ativar as partículas aromáticas e de taninos que o vinho tem. Assim vocês podem perceber os aromas e os sabores com mais intensidade. Você percebe que depois da oxigenação, os aromas mudaram um pouco, não é mesmo? E agora, amigo, por favor, degustando já o vinho. O vinho tem algo desse aroma adocicado ou algum sabor adocicado nele? Não sei lhe dizer. Perfeito. Algum sabor específico que você possa identificar aqui com este vinho? Não. Qualquer um que não seja uva. Qualquer um. Quer dizer uva. Uva não vale. É o único que não vale. Pode ser qualquer um. Chuta. Madeira. Tá. Não faço ideia. A madeira pega quanto tempo? Os sabores terminam sendo mais intensos também. Então agora esse vinho, um Cabernet Sauvignon, tem mais presença de tabaco, madeira, defumado, pimenta preta, ameixas. São já sabores um pouco mais intensos. Mas madeira na verdade que é um pouco mais difícil de perceber que um Cabernet Sauvignon, nesse Cabernet Sauvignon especificamente. Está muito bem. Ele é bem mais seco. Sim, um vinho que amarra mais a boca. E mancha um pouco mais o paladar. Perfeito, amigos. Agora sim, se alguém quiser... Pouco. Me avisa. Já. E você tá de motorista. Quais são as marcas de vinho? Tem marca aí, né? O seco ele já não me entra tão bem. Já não é muito bom pra mim, né? Pra mim é um vinho bom, você percebe a qualidade dele, mas real pra uma pessoa que gosta muito do vinho seco. Já pra mim já não é tão bom. O primeiro pra mim tava ótimo, perfeito. O segundo já meio termo. Esse aqui inclusive eu gostei mais que o segundo, que o anterior, que tá muito tá melhor que o anterior ainda. E esse aqui ainda é mais encorpado. Não sei se é porque eu fiz o que ele pediu aqui, né, o desafio, para abrir o vinho, igual ele falou, né, oxigenar e tudo mais. Mas preferi mais esse aqui. E real ele é bem denso, né? Quando você faz isso aqui que ele pediu, né, para ver em uma superfície mais branca, iluminada, realmente você não consegue ver o que está abaixo. Podem continuar com sua taça em mão se quiserem continuar bebendo durante o caso do tour, não tem nenhum problema. Ou se quiserem tirar fotos, os 3 rótulos dessa degustação estão aqui na mesa. Um pouco mais seco, mais astringente.
mencionados os principais sabores, a melhor comida para acompanhar um vinho com estas características seria justamente a especialidade de Brasil. Churrascos, picanha, carnes gordurosas, pode ser carne de porco, torresmo, costelas, carne de cordeiro. Se diz aqui no Chile que tudo que não faz bem para a saúde combina perfeito com um Cabernet Sauvignon, que seria comidas com muita gordura e azeite nelas. Mas é um equilíbrio perfeito, porque se a comida não é tão saudável, o vinho é saudável, então aqui esse equilíbrio não aconteceu nada. Aqui, amigos, temos em todo este setor nosso jardim de variedades. São em total 24 variedades diferentes de uva. 12 uvas brancas e 12 uvas tintas. Cada setor tem uma placa de metal com informação da uva, como por exemplo aqui atrás um Riesling, com principais características, lugar de origem da uva, da variedade, principais plantações ou vales produtores dessa uva aqui no Chile e outras plantações no mundo, com uma ilustração também da variedade. Então, amigos, se quiserem ver diferenças entre uma planta, uma variedade e outra, ou se quiserem tirar fotos, aqui podem caminhar na terra entre as parreiras, não tem nenhum problema, o setor foi feito para o turismo. Somente vou pedir não passar esse último arbusto aqui atrás, esse arbusto mais escuro, porque atrás está a plantação real. São 68 hectares somente de Cabernet Sauvignon. Esse vinho que estão bebendo agora é produzido aqui na casa. São 68 hectares de Cabernet Sauvignon até quase o pé da montanha, lá embaixo. Aqui o que é, Aqui atrás com essa linha de produção e aqui embaixo é outra construção, um anfiteatro romano que está construindo. E a gente vai? No anfiteatro não, porque não está pronto. Na linha de produção não tem visitas por enquanto. E não tem uma uvinha? Não, acontece, já terminou a colheita aqui no Chile. A colheita no Chile começa em fevereiro com as uvas brancas. Março e abril é o grosso da colheita, que é uvas tintas. E as últimas uvas da produção são colhidas em maio, como o Cabernet, por exemplo. Mas não tem nenhuma produzindo agora? Acontece que neste setor aqui é uma demonstração de uvas. Não se produzem vinhos com estas plantas, só a demonstração. Então, como já começou a colheita, já se retiraram todas as uvas. Porque como já passou a época, já secaram muito, já apodreceram. Mas no Chile, em geral, hoje em dia já não tem quase nada de uvas no país. Já começou a colheita, já passou a colheita. Mas aí a produção dá para o ano inteiro, produzir o vinho? Consegue armazenar ela? Sim. A uva não, acontece que aqui no Chile se colhe a uva e você começa a trabalhar todo o processo de seleção, espremer a uva, maceração, fermentação, destilação, dependendo do caso. Então se trabalha todo o ano e depois começa o período de guarda do vinho. Depois do barril para o laboratório, então é um processo bem longo que dura até o seguinte ano, até a seguinte colheita. Você pode produzir já, deixar o vinho no tonel quanto tempo? Depende da variedade, depende do produto final, do objetivo do produto final, porque pode ser uma produção bem rápida de um vinho um pouco mais barato, por exemplo, que pode ser desde que a colheita, 3 semanas, até o vinho ser engarrafado, sem passar por barril, pode ser um vinho que passe por barril por 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 2 anos e meio. Quanto tempo mais então ficar no barril, melhor ele fica? É mais caro, se é melhor ou não é um pouco subjetivo. É mais caro. Depende da produção completa. Madeira usada, quanto tempo, se a madeira já foi usada, se foi colhida a mão, se usou máquina, se teve mais ou não cuidado, se a uva de primeira, segunda, terceira seleção. O processo completo modifica totalmente, varia muito o preço do produto final. Tudo, se você usa menos tecnologia, um vinho mais caro, varia muito. Varia muito. A produção só o tronco vai ter só, tudo é assim? As parreiras no Chile são bem baixinhas, 1,60 m, 1,70 m máximo aqui atrás. No Brasil ele sobe ela, depois leva para o arame e vai embora. Sim, acontece que, porque Chile é um bom país produtor de vinho, porque o solo daqui do Chile é um solo pobre. Poucos nutrientes, pedregoso, seco. Com essas condições, ademais a conjeitura rega cada planta, tem uma mangueira lá embaixo, 1 litro de água por semana por gotejamento. Então se estressa a planta. Quando você estressa a planta, você tem uma produção pequena, que são poucas uvas. Com essas condições, além de ter poucas uvas, cada uva é bem pequenininha também, mas é mais concentrada, tem mais açúcar. O açúcar transforma em álcool durante a fermentação, por isso é que os vinhos aqui no Chile têm um teor alcoólico bem alto, entre 13 e 14,9 nos casos. Então aquelas pequenininhas que são boas para produção, não é aquelas que...
Galera, o passeio é basicamente isso aqui dentro da vinícola. Você conhece o local, que é muito bonito, gente, vale muito a pena. Você conhece todo o local, você ganha até um brindezinho aqui, né, que é essa taçazinha aqui. A gente degustou 3 tipos de vinhos diferentes, né? Então é um passeio que super vale a pena aqui dentro do Chile. Além de ser muito lindo, gente, aqui é muito, mas muito, muito lindo mesmo. Se você não vem por empresa, dá para vir sozinho, você consegue alugar um carro sem problema nenhum e vir. É um trajeto até tranquilo, né? Não é montanhoso. É basicamente você sair da cidade e ir para uma outra cidade de interior, tá? Então um caminho super bem tranquilo. E chega aqui realmente muito bonito, né? É algo que foge do meu padrão de cultura, de vivência, né? Não conhecia algo assim ainda, até porque na minha região não há o enoturismo, não há produção de vinhos, né? Então é algo que super valeu a pena, uma imersão cultural muito boa. Pra cá, ó, segundo ele, não sei se vocês conseguem ver as montanhas lá atrás, mas tudo isso daqui que a gente está vendo aqui, ó, são apenas demonstrativos da produção. A produção mesmo é tudo isso aqui, ó, daqui de trás. E segundo ele, esse campo de produção, gente, ele vai até as montanhas ali, ó. Então é bem grande aqui, bem grande mesmo, tá? Passeio aí muito bom, super vale a pena. Na real, galera, tem mais, tá? O passeio não era só aquilo ali, não. Então cancela a conclusão. Tem uma outra estação aqui que eu não entendi qual que bem é, mas vamos descobrir aqui juntos. Uau! Tipo. Aí tu vai, mas não entendi que tá vendo pedir isso. Ninguém tinha percebido. Perfeito, amigos. Agora vamos descer o famoso Casillero del Diablo, que seria a primeira construção da Concheitor. Vamos descendo por aqui, vou contando algo bem interessante. Tem 2 aspectos bem importantes sobre a produção de vinhos em Concheitor. Primeiro, seria que a Concheitor usa somente carvalho francês para todos os barris. Nunca usa outra madeira. E segundo, que cada barril é usado um máximo de 5 vezes. Por quê? O importante do carvalho francês é a porosidade que a madeira tem. Quando a madeira tem mais porosidade, será nos 3 primeiros usos do barril. E com cada uso, a madeira começa a perder porosidade. Já os últimos 2 usos do barril, a madeira perdeu já quase toda a porosidade, então já não absorve mais vinho, nem oxigena mais o vinho. Então, para manter certo estándar de qualidade que a Concheitor usa cada barril só 5 vezes, e no final da produção, depois do 5º uso, quando a madeira já perdeu porosidade, Concheitor o que faz? Concheitor vende esses barris para outras indústrias, como por exemplo, para a fabricação de pinga ou cachaça, no caso do Brasil, pisco aqui no Chile, cerveja artesanal, whisky, tequila, conhaque ou brandy, que são todos produtos que não precisam ser absorvidos pela madeira. Então, no final da produção, a Concheitor vende os barris. Um barril novo de carvalho francês custa, em média, $2.000. O mesmo barril, exatamente o mesmo, no final da produção, depois do 5º uso, quando se vende, o barril termina sendo vendido por $50. Porque a madeira já perdeu quase toda a porosidade, já não serve mais para a produção de vinhos, então se vende.
E aqui, amigos, estamos no Casillero del Diablo, a primeira construção da Concha y Toro, onde se guarda o melhor vinho produzido, aqui. Em honor ao fundador, aqui se guarda o vinho Dom Melchor. Primeiro uso de cada barril, 15 meses dentro do barril e depois um ano mais dentro da garrafa, antes de ser vendido. E nesta mesma adega, agora vocês vão conhecer a lenda do Casillero del Diablo. Somente que não sou eu quem conta, é meu chefe. Então, amigos, um par de instruções bem simples. Podem usar aqui todo este espaço central, mas por favor não abrir nenhuma porta lateral, especificamente essa última porta aqui atrás. E o mais importante, se quiserem tirar fotos ou filmar, desde agora que seja sem flash, por favor. O capeta fica nervoso com tanta música. Feito, gente, foi um prazer e até logo. Pode beber todo vinho. Ai, eu falei que aqui o problema é aqui. Apareceu um. Vai sim. Tá chamando o diabo. Porque o chefe dele ia falar. Foi meu chefe. Sai fora. Bora ver o que é que vai acontecer aqui, gente. Vocês vão conhecer uma lenda que começou há mais de 100 anos nesta adega. Tudo começou no ano de 1883, quando Dom Melchor de Concha y Toro, fundador dessa vinha, trouxe para o Chile as mais exclusivas cepas da região de Bordeaux, França. Ai, meu Deus. O negócio é lá. Emiliana, estou muito satisfeito. Estes vinhos se mostraram ser de extraordinária qualidade. As variedades francesas se adaptaram muito bem a este solo e ao nosso clima. Ao serem plantadas às margens do rio Maipo, aos pés da Cordilheira dos Andes, adquiriram um caráter único. Você, Melchor, foi um grande visionário plantar estas videiras em nossas queridas terras de Pirque. Realmente, este vinho está delicioso. Sim, inclusive mandei construir um casinheiro no fundo dessa adega para guardar nossos melhores vinhos e desfrutá-los em ocasiões especiais com nossa família e amigos. Ali estarão em condições ideais de temperatura e umidade. Passa meus sacos. Cuidado com as garrafas. Vamos, apresse-se antes que alguém nos encontre. Está quase. Ajuda-me a carregar. Vamos. Vamos embora. Eu tô esperando algum susto aqui, gente. Ouçam, escutaram algo à noite? Não, o que houve? Roubaram a bodega de Dom Melchor. O patrão está enfurecido e não vai descansar até ensinar uma lição a todos que se atrevam a chegar perto. Gente, é uma exposição mesmo, tipo como se fosse a história, né, do vinho. E aí fica um sistema bem legal, bem escuro. Bem escuro, dá até um medinho. Eu acho que não deveríamos entrar na adega. Dom Melchor disse que o diabo anda por lá. Venha, não tenha medo. Que vai aparecer.
barulho? As garrafas, as garrafas! Que me importa as garrafas? Vamos dar fora daqui! Desde esse dia, nunca mais uma garrafa foi roubada neste casinheiro, já que corre o boato de que o próprio diabo habita e cuida deste lugar. Conta-se por aí que esta lenda percorreu o mundo. Bem-vindo à adega do Casillero del Diablo. Feita, mas vejo que ninguém desapareceu como oferenda pro capeta. Não. Eu também. Eu também. E ela aquela porta. Não, eu tava esperando as garrafas assim, ó. Toma. Antigamente era um cara que tava fantasiado lá embaixo, mas até que um dia quase deu um ataque em uma senhora. Então. Acabou a graça. Eu vi também. Vídeo tem na internet, um rapaz de capa com cartão. Ah, é o da noite, né? A gente queria fazer esse, mas aí ia ser mais complicado. Ainda bem que eu não entendi, amiga. Eu queria fazer. No sé, es que en la lista aparece algo. O que são essas máquinas? Isso é tudo maquinário original da época, estamos falando do século XIX. Se usava em diferentes partes do processo de vinificação. Certo. Por exemplo, um filtro de terra que se usava para separar o vinho líquido do resto de mosto, de semente, casca da uva. A outra é bombas catalanas de 1 e de 2 pistões que se usavam para mover o líquido de um recipiente a outro. Então são diferentes. Certo. Uma coleçãozinha da concheitora. Do século XIX, é original da França também. Foram compradas na França, se trouxeram para o Chile para ser usadas. Entendi. Perfeito, amigos. Pergunta? Não, tranquilo. Acho que vocês tinham experiência marquês. Perfeito. Não posso deixar as outras pessoas sozinhas. Vamos fazer o seguinte. Daqui a uns 5, 7 minutos mais ou menos, tem a outra colega que está dentro da adega, estão vendo a apresentação também, ela vai passar. Galera, agora sim a experiência terminou, né? Faltava esse Casillero del Diablo. É uma área muito cheirosa, gente, um cheiro incrível. É frio também lá dentro, né? Para controlar a umidade lá dentro, a temperatura, tudo. Mas enfim, resumindo, passeio que vale super a pena, tá? Vale super a pena mesmo, muito bonito, um enoturismo aí de qualidade. Super indico então, Concha e Toro Vinícola desde 1883.